Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22548. Assim, a jornada do peregrino são faltantes 3019 dias solares para que haja o seu cumprimento. Hoje é meu ensaio 21 de fevereiro de 26, onde eu produzi 1.265 palavras. Este ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, sentimos-nos muito confortável por quebrar o protocolo que vimos adotando nos últimos ensaios, em função específica do movimento das esferas divinas, que de certa forma condicionam os nossos movimentos nesse orbe. Assim, não usaremos a discussão filosófica psíquica e nem a leitura ritualística gnóstica psicoastrológica, que retornarão após o 64º aniversário, do retorno da alunação crescente verde. Uhul! Ao ponto de ingresso em minha mandala elétrica. Desta forma, anuncio que esse eclipse solar anular porque é o nome que ele recebeu, não tem nada de anulação não, ou seja, tem 3 tipos de eclipse solar, O total, o parcial e o anular. Esse especificamente é o anular, onde ele recebe um nome, que o anel de fogo. Por quê? Porque obrigatoriamente a Lua, como ela está mais distante do ponto, ela acaba não fazendo a cobertura total do Sol, então ela está menor, então ela vai existir exatamente o momento em que a luminosidade do Sol vai transparecer, como se fosse um anel, por isso o nome, o anel de fogo. De fevereiro de 26 a 28 graus de aquário, funciona como um start definitivo para o ano universal 1, que é esse que a gente está vivenciando agora aqui dentro do ponto de vista numerológico pitagórico, que é o 1, em que marca uma abertura radical ao novo, E em aquário, cara, então inevitavelmente esse novo é buscando a libertação, a independência, E especificamente me sinaliza numa energia que trata-se de uma nova etapa na trajetória profissional. É um período propício para reavaliar metas, estratégias e assumir com mais clareza os rumos que desejo seguir na carreira. E assim, mudanças ou oportunidades podem, sim, de alguma sorte, surgir no trabalho, que vai me exigir organização, responsabilidade e senso de propósito, Algo que a gente já vem fazendo aqui, com Cove Sivananda, A excelência não é um ato, é um hábito. E a gente está, de todas as nossas forças energéticas, tendencionando para buscar a nossa capacidade de excelência, que, como a gente já vem divulgando aqui em outros ensaios, não é desse mundo medíocre que nos circunda, é da nossa própria capacidade de poder reconhecer em cada um de nós aquilo que nós, de alguma sorte, temos para ofertar dentro da nossa essência. E essa é a mágica da excelência. E com isso, há a chance de fazer um processo de repensar como nós aqui desejamos ser reconhecidos publicamente e o que queremos construir a longo prazo, com mais atenção e coerência. Então, essa energia que está ali pairando especificamente nesse eclipse anular, que é um eclipse solar, mas recebe esse nome como eu acabei de explicar, anular, ele vai reverberar obrigatoriamente
num processo de médio longo, né? Que algumas leituras, né, a gente consegue pensar em 6 meses. Mas lembrando que mais na frente a gente, como é comum da ocorrência, né, os eclipses solares, eles são seguidos de eclipses lunares, que eles entram numa trajetória mais distante, obrigatoriamente, né, condicionando aquela energia de entrega para um exercício, né? E esse exercício que alguns de nós que possamos, de alguma sorte, perceber e reconhecer, colocarmos em prática, porque senão vamos continuar dentro de uma linhagem que eu imagino que é a grande totalidade do orbe, né? Que é uma linhagem automática, né? Que não reconhece. Né? E a ideia do transformar o automático no reconhecível é exatamente o processo de reconhecimento. Então, dentro desse movimento, né, que está sendo ofertado pelo eclipse solar anular, né, nós podemos, de alguma sorte, assumir algum tipo de responsabilidade ou cargos de liderança que podem fazer parte desse ciclo. Especialmente se, naquele momento da assunção, né, nós estivermos bem condicionados para isso, né? E também, né, traz uma irradiação energética, né, que pode ser um momento ideal para abandonar metas que já não fazem sentido e construir um plano mais realista e alinhado à nossa verdade. E isso a gente está buscando. Estamos buscando intensamente, reconhecendo exatamente os movimentos, né? E um desses movimentos é essa quebra do protocolo, né? Que a gente começa a entender, né, qual é a nossa missão, né? O nosso caminho, ele é anunciado, né, mas ele precisa ser trilhado. E o trilhado é a linha, né, a linha missionária, né, é a linha peregrina, né, que a gente está tentando e fazendo, colocando toda a nossa força energética para esse movimento. Já outra força divina, né, que a gente está falando sobre essa estrutura superior, né, ali o primo mobile, né, todos os movimentos, né, dessas grandes divindades, né. Então tem uma outra que também faz um movimento extremamente mágico que a gente pôde anunciar aqui no canal, né, que é um movimento mágico geracional, né, que inevitavelmente o tempo negativo não mais estará aqui nos próximos desdobramentos. Né? Então a gente entende a finitude e entende a mágica. E a mágica, né, é a nossa gratidão por podermos estar dentro desse movimento e, de alguma sorte, fazendo com que a nossa pequena, grande, média, não importa, mas ela é a nossa excelência, possa ser ofertada, né, por assim dizer. Então, mantém-se ainda hoje, através da conjunção Saturno-Netuno no grau 0 de Áries, direcionando o meu foco para o amadurecimento emocional, a criação de vínculos mais profundos e ou íntimos, né? Onde há necessidade de que eu tenha coragem para experimentar vulnerabilidade. Isso é, dentro do meu ascendente, né? Isso é muito complicado e eu preciso fazer uma força hercúlea, né? Que eu sou taurino, né? Então, todos esses movimentos aqui são exatamente para mim. Lidar com medos de abandono, buscar segurança emocional, ou familiar, ou espiritual, propiciando assim um período para ofertamento de apoio terapêutico, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Ou seja, ofertar um apoio terapêutico de acordo com a nossa praxis, né? Que a gente vem, de alguma sorte, aí se debruçando sobre esse estudo, né, da arte da filosofia psicoastrológica para poder entender alguns movimentos dessas divindades e, por assim dizer, direcionar, né, da melhor forma possível para que outros, ao reconhecer isso, que não é nosso, não é uma dotação nossa, nós vamos fazer isso para que alguém... Não, a transformação nunca ocorre do lado de fora, ela ocorre do lado de dentro para fora, que é o que nós estamos aqui objetivando. Né? Então, com isso, né, ofertar esse apoio terapêutico, né, aos outros e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa conexão, né, com esse nosso self, né, com essa nossa alma aqui, né, que é a tripartição, né? Manás,
Budi Atma, né? Que a gente chama aqui de alma. E paralelamente, né? Essa é a mágica do existir, né? Que vimos frequentemente abordando aqui no canal. Plutão está em Aquário, permanece nesse signo por 20 anos. Urano está em Touro, retrógrado ainda, retornando para Gêmeos em 25 de abril de 2026 e permanecendo após, né, nesse momento do retorno, por mais 7 anos. E Netuno, como abordamos acima, né, está em Áries, onde fica por mais 13 anos, onde essas divindades indicam mudanças geracionais e transformações sociais profundas, que o tempo negativo 25567 não mais presenciará através desse movimento encarnatório. E esse é o nosso principal motivo de quebrarmos nosso protocolo de entrega por gratidão, a oportunidade de podermos estar fazendo parte desse movimento cósmico, dessas divindades, né, que pairam sobre a estrutura imagética, né, superior, para nos, digamos assim, né, nos fazer as suas entregas próprias, que nós possamos entender essas entregas e contribuir com a nossa pequenez, né? Por isso, né, sentimos-nos extremamente confortável para que nesse ensaio, durante as próximas 2 luas, né, farei essa e mais 2 luas, né, que é a crescente amarela e a minha crescente verde, e durante as nossas próximas 2 luas, nos posicionarmos tomando como pano de fundo o espírito da astrologia da personalidade de Dani Rudyard, para nos atribuir a difícil tarefa de tentar buscar a interpretação da carta natal desse peregrino que vos fala, especificamente hoje, sobre os quadrantes da carta natal, em 4 momentos, do ato da crucificação do self no tempo e espaço, né? É esse que a gente se encontra aqui, né? Como mandala do vir a ser. Ou seja, a cruz não é moral, ela é cosmológica e ontológica. Para em seguida apresentar uma premissa fundamental dessa minha mandala e, por fim, nossa conclusão junguiana simbólica. Assim, o primeiro quadrante, né, ascendente Imunum Coeli, a descida do self à matéria. Ou seja, nascimento da forma mais primeira fixação. A representatividade desse primeiro quadrante é o ascendente Touro a 3 graus e o Imunum Coeli Leão em 4 graus, né, onde o tempo e espaço de ocorrência, né, desse quadrante, né, para nossa leitura aqui simbólica, né, dentro dessa nossa arte, né, do estudo da filosofia psicoastrológica, né, ele ocorreu, né, e tende a continuar ocorrendo para um todo, não especificamente, né, aqui ainda especificamente para o tempo negativo, aos 7, aos 35 e aos 63 anos terrestres. O sentido simbólico, né, desse primeiro quadrante, né, aqui ocorre a primeira pregação na cruz. O espírito aceita tornar-se substância viva. Touro no ascendente indica que a descida não é abrupta, é lenta, densa e contínua. Mas o Imunum Coeli em Leão mostra que no fundo dessa matéria pulsa um coração solar, desejo de expressão, a própria centelha, né, criativa, né, a vontade de ser centro de radiação. Então, a crucificação aqui, o fogo leonino é enterrado na terra taurina. O brilho aceita ser latente, não exibido. A relembrança do self, que é o que a gente prega aqui no canal, né, que é o movimento em que você já projetou isso, e aqui, enquanto encarnado, você otimiza e oportuniza da concretização, eu sou aquilo que permanece. Esse quadrante corresponde ao nigredo inicial alquímico. A luz entra na matéria e se obscurece. O segundo quadrante, né, o Imunum Coeli, o descendente, a forma descobre o outro, onde o movimento imagético é o confronto, mas a fratura da autocentralidade, né? A representatividade desse segundo quadrante é o Imunum Coeli no Leão a 4 graus e o descendente, o Escorpião, em 3 graus. O tempo e espaço de ocorrência desse segundo quadrante é aos 14, aos 42 e aos 70 anos terrestres.
O sentido simbólico desse segundo quadrante é aqui a forma criada entra em relação. O coração leonino, que deseja ser fonte de sentido, encontra o escorpião, que manifesta intensidade, perda, morte simbólica, confrontando com o inconsciente do outro, né? Que é o nosso espelho, né? Que é o nosso inconsciente. Né? A crucificação aqui representa a forma, percebe que não é soberana. As relações não confirmam o ego, elas o transformam. Isso que é uma das grandes mágicas, né, que a gente vem tentando buscar, né, nesse segundo quadrante, né, que é um segundo quadrante deverasmente substancioso. A relembrança do self, né, o amor não é reconhecimento, é o encontro, que exige entrega e risco. Este quadrante corresponde ao momento alquímico da fixatio, que é o movimento das fases, das etapas. Solutio mortificatio. A consciência é pregada à experiência relacional. O terceiro quadrante, descendente medium coeli, é a morte da identidade pessoal. Imageticamente, despersonalização mais serviço. A representatividade desse terceiro quadrante é o descendente em escorpião a 3 graus e o medium coeli em aquário a 4 graus. O tempo e espaço dessa ocorrência do terceiro quadrante é aos 21, aos 49 e 77 anos terrestres. O sentido simbólico desse terceiro quadrante, aqui ocorre o ponto mais radical da crucificação. Após atravessar escorpião, nada do eu antigo permanece intacto. E o que surge no alto da cruz é aquário. A crucificação aqui, o medium coeli, indica vocação para ser função, não personagem. E agir como veículo de padrões coletivos. É o nosso movimento atual. Nossa crucificação está sendo representativamente e simbolicamente concretizada nesses movimentos que a gente vem fazendo aqui no tempo negativo. É o nosso movimento, né? Que a gente está vindo, né, para fazer o processo de culminância, que o tempo negativo não prevê, né? O tempo negativo 25567 não prevê, né, a sua finalização, que é legal, né? Que não tem de forma nenhuma mácula, né? A gente entende obrigatoriamente que dentro desse exercício, a nossa capacidade, né, como eu venho falando várias vezes, né, nós somos superficiais, né? A nossa capacidade superficial, ela vai atingir um ápice de excelência, sim, mas que não vai trazer, né, vamos dizer assim, né, a conquista máxima para que esse movimento pudesse, né, ser finito, né? Então a gente já entende, né, que a roda de Sansara vai se anunciar de novo, né, dentro dessa nossa busca, né, a busca, né, pela otimização, né, que nem eu entendo, né, a gente tem um lado aqui rotedoriano, né, principalmente, né, na sua principal obra, né, o Elogio à Loucura, né, que a gente entende, né, que todos esses caras que aqui estiveram, que fizeram entregas máximas, né, cara, eles estavam vindo cumprir as entregas máximas que não conseguiram cumprir na anterioridade, né? Então esse movimento, né, que a gente olha e fala, caramba, né, vamos nos guiar esses caras como modelo, cara, não dá, pô. Não dá, porque o trajeto desses caras nessa ocorrência já são de finitude, pô. Eles estão vindo fazer o processo final do cumprimento, pô. E aí chega até nós, a todas as consciências, retumba, né, no inconsciente coletivo, né, que Jung traz pra gente, que é só você olhar hoje, né, no século XXI, as crianças que nascem, elas já nascem com uma capacidade de onde é que tem isso? Exatamente desse exercício do inconsciente, pô, que vai através das consciências chegando a cada um desses novos, vamos dizer assim, representantes, né, da centelha divina, que chegam no orbe, né, para fazer as suas contribuições, mas já chegam com dotações maiores do que as nossas.
E algum deles, né, como eu acabei de citar, além dessa dotação maior, com um exercício anterior para a finitude nesse movimento, né, que vão ser aí considerados avatares, né? Que não é a nossa proposta aqui, né? A gente já consegue entender que nós somos veículo, né? Nós não somos personagens, somos um veículo só. Então aqui, né, como acabei de falar, né, o meio do céu indica a vocação para ser função, não personagem, e agir como veículo de padrões coletivos. A relembrança do self é o ego. Não morre biologicamente, mas morre como centro exclusivo. A lua em aquário reforça isso. A alma já habita esse estágio antes do ego. Este quadrante corresponde ao B do alquímica. O eu torna-se transparente, a vida começa a fluir através dele. Na nossa mágica, né, de pensar, né, essa é a nossa fase alquímica de conclusão, né, é a albedo, né? A gente não chega na rubedo dentro desse movimento. Mas, que ótimo, né? A gratidão por estar aqui e fazendo esse movimento é a grande mágica da nossa capacidade. O quarto quadrante, o meio do céu e ascendente, né, é a ressurreição na forma, né? Imageticamente, a integração e o retorno consciente. Mais o retorno consciente. A representatividade desse quarto quadrante, meio do céu, aquário 4 graus, ascendente touro 3 graus, tem um espaço-tempo de ocorrência. Esse espaço-tempo de ocorrência foi vivenciado, né, por essa consciência do tempo negativo 25567 em movimentos, né? Que como aqui a gente sempre mostra 3 movimentos de espaço-tempo de ocorrência, porque a gente entende, né, que esses 3 seria a ideia máxima de finitude do ciclo, né? Que seria um ciclo total de 84 anos, como a gente vai falar aqui, que é o ciclo de Urano, né? Nosso último representante da divindade, né? Que são representantes aqui, a gente trouxe, né, como divindade geracional, né? Então, o tempo de espaço de ocorrência é aos 28, que também ocorre bem próximo ao retorno de Saturno, né? Nosso grande, vamos dizer assim, né, Yaldabaoth, que vai cobrar e vai cobrar mesmo, com força, 28, 56 e 84 anos terrestres. O sentido simbólico desse quarto quadrante este é o quadrante mais incompreendido e o mais raro de ser vivido plenamente, né? Tivemos a oportunidade de escrever aqui, mas tivemos a oportunidade de materializar através do verbo anteriormente. E é isso, né? A crucificação, nesse quarto quadrante, o ascendente, indica que o retorno é a consagração da forma, do corpo, do tempo e da matéria, onde estes, né, forma, corpo, tempo, matéria, devem tornar-se instrumentos conscientes. A relembrança do self o self deve retornar à matéria, mas não como antes. E aqui o forte campo taurino, né, que esse peregrino que vos fala possui, né, no seu primeiro quadrante, especificamente na sua primeira casa, na casa do eu, né, esse forte campo taurino, que é o estélio, encontra sentido sustentar no tempo aquilo que foi visto no alto. Mas no alto de onde? Né? Da cruz? Não, no alto do projeto, cara. O projeto foi pensado exatamente de acordo com todo esse movimento, né, de ocorrência, que são as marcas, né? As marcas das nossas entregas. Este quadrante corresponde à rubedo alquímica. Espírito e matéria devem se tornar reconciliados. Assim, o eu torna-se templo. Pois bem, a premissa fundamental da minha carta é: a cruz astrológica representa a descida do self, mônada, a manifestação no primeiro quadrante, cuja fase é descida, com palavra-chave, encarnação. Em seguida, minha fixação no tempo, no segundo quadrante, cuja fase é confronto, com palavra-chave, transformação. Depois, minha experiência de separação. No terceiro quadrante, cuja fase é morte, com palavra-chave despersonalização. Por fim, minha possibilidade de reintegração consciente no quarto quadrante, cuja fase é retorno, com palavra-chave consagração. Assim, cada quadrante é, portanto, uma fase de sacrifício.
que, como a gente mostrou, né, na sequência espaço-tempo, né, que é repetitivo, né, para cada uma dessas consciências, né, no tempo exato, né, que alguns objetarão, né, o bom desempenho e outros vão continuar. A nossa síntese junguiana simbólica é: esta interpretação não descreve uma vida cronológica, mas um padrão arquetípico que se repete em espiral, onde cada vez que atravesso uma crise, percorro novamente a cruz, só que em outro nível. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação num viés junguiano. É claro, disponível no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. O método terapêutico para a psique, aquele ali, ó, o frontispício dele está lá atrás, ó. Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros, alquimistas na vida, a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Você nos vê no próximo vídeo.